Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Tem muita gente que diz o seguinte quando chega a sexta-feira. Diz, sextou. Eu, ao contrário de muita gente, e pessoas como o nosso ilustre convidado de hoje, para nós conversarmos, que na verdade aqui não tem entrevista dia de sexta-feira, a gente está com pessoas sempre para conversar sobre coisas boas que são cheirosas, gostosas e saborosas. Então, quando chega sexta-feira, eu digo vinhou. Entenderam? Porque o programa Hora do H, ele muda da água para o vinho, né? A partir de agora, nós vamos conversar sobre uma bebida milenar, uma bebida que é mencionada na Bíblia Sagrada várias vezes, uma bebida que na Europa é considerada alimento, uma bebida que tem o poder de agregar pessoas, uma bebida que quando você abre, você retira a rolha da garrafa, você está permitindo que os aromas remetam você para uma história de um povo, de uma cultura diferente da nossa, e é muito legal isso é fantástico. O vinho é uma bebida cheia de mistérios e revelações incríveis, incríveis. E trago hoje aqui uma pessoa, ele não gosta que eu fale assim dele, tá? Mas, primeiro, a paixão dele. Ele é, indubitavelmente, sem qualquer resquício de dúvida, um grande apreciador dos vinhos internacionais. Conhece os vinhos e não só isso, a sua paixão cada vez mais faz com que ele se torne um buscador, um camarada incansável na busca dos grandes aromas, dos grandes sabores, das grandes revelações dos vinhos. Eu estou falando do enófilo Pedro Estênio Gomes, que, quando ele está lá naquela ala da seriedade, é um competente advogado na cidade de Manaus. Mas hoje nós vamos, como o programa é sobre hedonismo, nós vamos falar sobre o lado, né, do hedonismo do Pedro Estênio e meu, porque nós amamos, somos apreciadores de vinhos e tudo que tiver ligado aos vinhos, principalmente nas harmonizações lá com a gastronomia. E ele veio aqui conversar sobre um assunto específico, vinhos nacionais. Ah, que alegria poder falar com o Estênio sobre os vinhos brasileiros, os vinhos brazucas, que vocês não vão acreditar, não, mas eu quero que vocês acreditem, as histórias, as revelações sobre os vinhos nacionais que ele trouxe para a gente. Histórias incríveis, incríveis, que darão orgulho a você. E hoje, no dia da mentira, 1º de abril, nós só vamos falar a verdade sobre os vinhos brasileiros, os vinhos brazucas. Vamos nessa? Preste bem atenção. Pedro Estênio, muito bem-vindo aqui ao Vinhos, etc e tal. Que bacana. Eu e você, como sempre, nos encontramos com eles por perto, né? E hoje não é diferente. Temos aqui vinhos maravilhosos por perto e eu estou aqui ansioso para saber tudo que você acha, tudo que você tem a dizer sobre os vinhos brazucas, os vinhos nacionais. É verdade que a evolução está aí sem parar. É verdade que os vinhos nacionais, cada dia, Estênio, eles se adiantam mais e mais em direção à mais alta qualidade que os vinhos europeus já têm há tantos anos. Roberto, muito obrigado pelo convite. É mais uma conversa informal, como você disse, e eu estou aqui não como especialista nem conhecedor, e sim como um apreciador de vinhos. O gosto pelo vinho nacional foi uma decorrência dos vinhos que eu comecei a degustar, que não eram nacionais, evidentemente, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que os nossos vinhos, os vinhos brasileiros, eles já têm uma qualidade que, a partir dos anos 70, quando as grandes empresas como Moët Chandon vieram se instalar
no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, trouxeram técnicas, trouxeram modos de fazer e vinificar vinho, e a partir daí o nosso vinho foi crescendo em evolução, e hoje eu considero que os nossos vinhos não deixam a desejar. Sabemos que os vinhos espumantes brasileiros há muitos anos são premiados em vários concursos internacionais. O vinho tinto acompanhou essa evolução. E hoje eu tenho certeza absoluta que os vinhos nacionais estão num patamar, se não totalmente iguais, mas de uma evolução tão grande quanto qualquer vinho da América do Sul, do Novo Mundo, etc. Pedro Stênio, conta um pouquinho do início dessa história toda. Nós começamos no Brasil consumindo o vinho de garrafão, né? O Sangue de Bois é o mais famoso vinho de garrafão brasileiro. Aí o consumo dos vinhos finos. Dos vinhos de garrafão, né? Ele ainda é alto no Brasil, e agora cada vez mais os vinhos finos ocupam espaço no meio desse consumo? Sim, entendo que ainda sim. E aliás, o consumo do vinho de mesa, que é o vinho do garrafão, o vinho suave, ainda é uma produção enorme. Considerável, senão a maior, até maior do que os vinhos finos. Fazendo um brevíssimo resumo da história do vinho brasileiro, que é muito recente, disse que no descobrimento, Pedro Álvares Cabral trouxe vinho nos navios, e ao ser oferecido aos nossos habitantes iniciais, aos civícolas, eles odiaram, cuspiram o vinho. E então começou a partir de 1532 aproximadamente, quando começou as capitanias hereditárias, aí começou a vir para o Brasil as vitiviníferas para serem plantadas. Vitiviníferas são as uvas, que produzem o vinho, que dão suco para o vinho, né? Diferente. A uva suave, o vinho suave é feito com a uva Isabel, que é a maior consumo do Brasil. É uma uva diferenciada, né? Das vitivinícolas. Exatamente, porque as vitivinícolas fazem os vinhos finos. Ok. As vinhas que chamam vitis lambrusco fazem os vinhos suaves. Então, como a gente tem uma história muito pequena, você sabe que tem um ditado popular que diz que fazer vinho não é muito difícil. O problema maior são os primeiros 300 anos. É verdade. Então, nós temos os saltos, nós temos 500 anos de descobrimento. Então, é muito pouco tempo para formar uma indústria vinícola como tem na Europa, em vários países do mundo. Então, quando chegaram os italianos, a imigração italiana no Rio Grande do Sul, por volta de 1700, 1800, foi que realmente começou a nossa vitivinificação de forma mais séria e já partindo para uma indústria de vinho. Quer dizer, a nossa história em relação aos vinhos começa aí. Os vinhos finos. Nos vinhos finos, porque já se fazia vinho de coisa também nessa época. Foi mais ou menos muito próximo, que veio um americano, trouxe a Isabel. Qual era a dificuldade nossa? O clima. As vitiviníferas europeias não se adaptavam. E a Isabel americana, por ser mais resistente, ficou e começou a fazer vinho de mesa. Claro. Mas aí, a partir de então, quando vieram os italianos, começou a fazer vitiviníferas e começou realmente a fazer uma coisa melhor. Mas a dificuldade do nosso clima fez com que
não pudesse ser uma coisa crescente. Sempre havia, porque a dificuldade do clima prejudicava uma coisa perene. E eles não tinham tecnologia para lidar com esses problemas, não é, Estênio? Nenhuma tecnologia. Era tudo feito no modo de fazer vinho de mesa, vinho chamado vinho suave. Como já consumiu, e tem uma coisa interessante. Antes disso, quando vieram os jesuítas, tinha que ter, porque faz parte da missa, o vinho. Sim. E eles tentaram trazer isso para cá, 1600 de alguma coisa. Infelizmente não deu certo, eu não sei como é que eles resolveram essa questão. Acho que não tinha vinho na missa. Mas eles tentaram desde 1600 e alguma coisa trazer as vitiviníferas. 1800 e alguma coisa, com a vinda da família real, aí já veio gente qualificada com o imperador para começar a fazer um vinho de qualidade. E vai ver, o imperador gostava de saborear uns vinhos, né? Quer dizer, isso deve ter contribuído também, né, Estênio? Sim, porque ele já desde antes de Cristo, ele já tomou vinho na Europa, né? Então é só uma sequência que o imperador trouxe. Então começou-se a produzir vinhos melhores, só que sempre nunca foi uma coisa perene. Havia a dificuldade, não tinha tecnologia. Sim. E as coisas vão uma hora começa, outra hora para. Era uma coisa assim meio claudicante, né? Faz agora, depois para. E só a partir do início do século XX e nos anos 70, um grande salto foi que começou realmente os nossos vinhos terem qualidade. E tudo começou com os espumantes, né? Esse salto, ele se refletiu muito nos espumantes. Sim. Não é isso? Sim, os espumantes sempre se caracterizaram, mas eles já produziam todos os vinhos brancos, tintos e espumantes. Sim. Vieram para cá, Humberto, Moët Chandon, Helblay, veio a italiana. Isso são empresas produtoras de vinhos, né? Europeias. Que já trouxeram toda a tecnologia. Até a década de 70, os vinhos brasileiros, as vinícolas brasileiras, não tinham um sistema de espaldeira, era dilatada. Olha só, espaldeira é pendurar a árvore, não é isso? Exatamente. E a latada é uma coisa que se coloca umas telas e a uva vai coisando. A espaldeira não, ela sobe e se espraia. Dentro e não precisa você subir para tirar a uva e tal. Desde o descobrimento até 1970, nós não tínhamos uma tecnologia para fazer a melhor produção da uva. Ninguém sabia fazer o vinho, né? Foi a partir daí que essas empresas trouxeram essa informação. A partir daí, sim, começamos a tomar vinho de melhor qualidade. Olha, por exemplo, Estênio, no nosso caso, né? Aqui no Brasil, só recentemente, ainda mais aqui na Amazônia, é que a gente começou a aprender termos como enólogo, por exemplo. O que é um enólogo? Há pouco tempo ninguém sabia. O que é um enófilo? Até hoje. E ainda tem gente que confunde o que é o enólogo, o que é o enófilo. E hoje, no sul do Brasil, as grandes vinícolas... Você sabe quantas vinícolas tem no Brasil, Estênio? Será que todas elas têm um enólogo, né? É preciso ter. Não é isso? Infelizmente... O que é um enólogo? Explica, por favor, Estênio. Inicialmente, o enólogo é o profissional responsável por fazer o vinho. Ele é quem faz o vinho. Ele faz o vinho. Trabalha na vinícola. Trabalha na vinícola. Sabe a época de colher, sabe a época de vinificar. Geralmente, em todo lugar tem uma época para fazer a colheita do vinho, das uvas, para fazer o vinho. O enólogo é quem determina qual o período que tem que ser colhidas as uvas. Olha só. E dependendo de se choveu mais, se fez mais sol, ele antecipa ou prorroga o tempo. Quer dizer, ele toma decisões de como fazer o vinho. Para fazer o melhor vinho. O melhor possível, vinho. Porque essa é a função do enólogo, né? Tentar fazer o melhor vinho sempre.
Por isso que ele tem essa difícil missão de saber. Se choveu mais no tempo, a uva não teve um grau de teor alcoólico maior. Se custou amadurecer, se amadureceu cedo, né? Quer dizer... ele tem essa decisão, a decisão é dele. Então ele faz sempre na melhor proporção de tempo para tentar fazer sempre o melhor vinho. Pedro Stênio, esse é o enólogo. Pedro Stênio, o enólogo também é o camarada que diz quantas uvas serão utilizadas para fazer o vinho, porque tem vinho que é só com uma uva, né? Que é o varietal. Sim. Agora, é dele a decisão de, não, este vinho vai ser feito com um percentual, tantos por cento dessa uva, dessa aqui, e mais porcentos dessa aqui. A decisão é dele, é? A decisão sempre é do enólogo. Sempre é dele, se né? Se é de varietal ou se é de um corte, uma assemblagem. De uma mistura, né? De uma mistura de uvas. Evidentemente, acredito que ele deva ter uma informação com o produtor, o dono da vinícola, para saber o que se vai produzir em termos de vinhos para vender, porque nós temos diferenças, né? Nós temos os vinhos que são populares e aqueles vinhos que são mais especiais, vinhos de guarda, que evidentemente são os populares que você fala são aqueles pro dia a dia, né? Que as pessoas, o vinho de dia a dia, né? Tomam e que não é de guarda, quer dizer, não é para você guardar. Que nós deveríamos ter esse objetivo de tomar um vinho do dia a dia. Do dia a dia, né? Mas já melhorou muito, né, Stênio? Sim. Uma coisa interessante é que o consumo de vinho no Brasil, que teve estranhamente, por uma coisa horrível que foi a pandemia, foi onde o vinho brasileiro teve um percentual de consumo jamais imaginado. Aumento de consumo. Sim. Você tem alguns números aí, Stênio, pra gente? Eu tenho, não muito 100%. Sim. Tá? Mas até setembro, novembro de 2020, o consumo de vinho brasileiro foi tão significativo, e na época triste da pandemia, que estava todo mundo em casa, sem poder sair, sem poder trabalhar, porque felizmente nunca as coisas são totalmente ruins. Sempre nas coisas ruins tem sempre uma coisa boa. E aconteceu isso com o vinho. Nós tivemos um salto de qualidade de consumo até 2019, que era de 2,6 litros per capita. Isso no Brasil, né? No Brasil, falando do Brasil. Que é um consumo mínimo em relação a outros países. É bem pequeno ainda. Para 3,8%. Isso é um número extraordinário. Sim. Na pandemia. Sim. Isso significa que nós consumimos vinhos no Brasil, entre importados e nacionais, em torno de 590 milhões de litros de vinho. Que boa notícia. Que boa notícia para a indústria vinícola no Brasil, né? Pois é, mas e aí, desse consumo extraordinário que aconteceu na pandemia, os vinhos nacionais, surpreendentemente, cresceram mais de 100% de consumo. Os vinhos finos. Pela fé, os que vinhos bacana. Finos. Estes vinhos aqui, os vinhos finos. Que estão aqui, nacionais, 106%. Mais ou menos os vinhos suaves, que é um grande consumo ainda dos maiores, em torno de... Os de garrafão, né, que você está falando, os vinho suave. Não. Vinho de mesa. Vinho de mesa. Não necessariamente de garrafão. Sim. Acho que de garrafão hoje ainda tem muito, mas acho que não é mais a tá referência. Certo, é o vinho de mesa. É o vinho de mesa, vinho mais um teor alcoólico menor, em torno de 40% de consumo. E os importados, que são os mais... conhecidos, os mais renomados, o aumento foi de 30%. Olha só a diferença. Então, o vinho nacional significa que realmente melhorou muito a qualidade. E por causa do aumento da qualidade, Stênio, hoje em dia, agora, nesse momento, continua esse progresso de consumo de vinhos nacionais? Ele está continuando a acontecer?
A indústria vinícola acredita que 2022 o consumo seja maior do que foi em 2020. O consumo de vinhos nacionais. De vinhos nacionais. Nós consumimos hoje de espumantes em torno de 30 milhões de litros de espumantes por ano. Que é muito maior que os vinhos tintos. Claro. Apesar, Humberto, de que, como no mundo inteiro, a preferência do vinho sempre é vinho tinto. Vinho tinto. Eu sou um tintófilo, eu não nego, eu sou. No Brasil também é assim. É assim, não é diferente, né? do mundo inteiro. Os nossos vinhos são mais conhecidos pelos espumantes. Sim, lá claro, fora. Lá fora. Mas o consumo interno, todo mundo gosta dos vinhos tintos. Pedro Stênio, me diz uma coisa. Eu vejo nas garrafas dos espumantes vários selos de premiações, assim, espumantes premiados, né, que estão sendo exportados, etc. E agora eu comecei a ver nos vinhos tintos brasileiros selos de qualidade que eles recebem lá fora. Quer dizer, o vinho brasileiro tinto já está sendo premiado lá fora pela sua qualidade. Eu recentemente tive a informação de que 57 novos países estão importando vinhos brasileiros. E esses vinhos têm esse selo de premiação. Quer dizer, até lá fora estão reconhecendo a qualidade do vinho brasileiro, não é, Stênio? Muito. Nosso vinho eu sou, como você diz, eu sou um brazuca de carteira. Eu acho que os nossos vinhos chegaram na qualidade dos vinhos importados. E merece estar nas mesas com mais frequência dos brasileiros? Eu acho que na mesa de todos os brasileiros deve estar qualquer vinho para nós aumentarmos o consumo, porque Sim. É uma bebida que na Europa é um alimento. Infelizmente no Brasil ainda temos essa questão insolúvel de considerar bebida alcoólica que né? Atrapalha muito o consumo e os preços não são competitivos, lamentavelmente. Agora, sobre premiações, nós tivemos em 2021, falando dos mais renomados concursos internacionais, dois vinhos brasileiros espumantes que alcançaram medalha de prata no International Wine em Londres, que foi o vinho espumante da Casa Valduga 130 Blanc de Noir, foi medalha de prata. Que bela notícia. E tivemos a oportunidade de experimentar, realmente um vinho espetacular. Mas também no mesmo concurso, um vinho Prosecco Rosé da vinícola Garibaldi recebeu a mesma premiação, uma medalha de prata. Que bacana, olha. E a gente acha que as vinícolas, por exemplo, a vinícola Garibaldi, assim como a Aurora, são as das mais antigas brasileiras. Brasileiras, né? Festejaram o ano passado 90 anos de atividade. Quer dizer, duas vinícolas brasileiras longevas, né? Quer dizer, que estão aí há muito tempo no mercado. Pois é, não é uma coisa maravilhosa. Para um país como o nosso. Sim. Que tem uma economia muito estranha e não é uma coisa que toda uma hora está sempre sobressalto. É uma coisa fantástica ter duas empresas com 90 anos. É claro que se colocar para a Europa, nós temos vinícolas de centenárias, claro. duzentenárias, etc. Mas duas vinícolas brasileiras fazerem 90 anos é uma coisa para se saudar, fantástico, né? Stênio? E como você falou, só para concluir a questão da premiação, como você mencionou, nós tivemos esse mês um vinho brasileiro. No mês de março agora. Do mês de março. Num renomado concurso realizado no Chile, Descorchados, que vai toda a América do Sul concorrer com os vinhos. Um vinho brasileiro foi eleito o melhor vinho do país. E esse vinho, sabe de onde é? É um vinho que as uvas
de uma vinícola boutique recentíssima, que eu não conhecia. Ela chama-se Sacramento Vinifer. E fez um vinho Syrah, as uvas produzidas na Serra da Mantiqueira, onde já se faz... Que coisa! Onde já se faz há muito tempo. Não estamos falando do Vale dos Vinhedos, né? Não, olha só. Do Vale dos Vinhedos. Pois é. Estamos falando da Serra da Mantiqueira. Sim. Que já tinha recebido um prêmio em 2012 com a vinícola Guaspari, com a uva Syrah. Esse vinho deste mês também da uva Syrah. O engraçado é que esse vinho da Serra da Mantiqueira, ele foi colhido na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, transportado para o Rio Grande do Sul, onde foi vinificado. É um vinho 2021, chama-se Sacramento Sabina Syrah 2021 e foi escolhido o melhor vinho brasileiro de 2021. Já chegou em Manaus? Ainda não, né? Ainda não chegou, não, né? Infelizmente, ainda não. Eu tentei até tentar localizar onde conseguiria uma garrafa, mas infelizmente não consegui também. Pedro, mas vai chegar, Estênio, falando de Manaus. Isso é muito interessante, né? É maravilhoso, maravilhoso. Então, veja bem, cada vez mais o vinho nacional, as premiações dos nossos vinhos já tem em todos os lugares, né? Esses 2 prêmios dos espumantes foi na Inglaterra. Na Inglaterra, não é? E lá é o mundo inteiro. Jogo é uma coisa pesado, é isso mesmo. De muita qualidade. Estênio, vamos falar um pouco sobre esse movimento vínico em Manaus. Nós fomos testemunhas ativas e oculares, né, do início dessa revolução, lá no ano 2003, com o início da SBAV, né, a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, e envolvendo poucos xenófilos, né, como Pedro Missioneiro, como o nosso Cláudio Fezental e tantos outros. Saudosa memória. Tem alguns até de saudosa memória, como o nosso querido Moisés Sabar. Né? Então, eu me lembro, e as pessoas precisam saber disso, que quando nós começamos as reuniões, né, festivas da SBAV, nós mandávamos buscar os vinhos fora, porque todo mês esses vinhos chegavam, porque nós não tínhamos os vinhos aqui. E hoje em Manaus, nós temos vinhos poderosíssimos, maravilhosos, ninguém precisa mandar buscar vinho fora. Tem vinho de 10 mil, 15 mil reais, vinhos de 60 reais, quer dizer, para todo gosto, para todo tipo de bolso. Eu gostaria de saber o seguinte, te surpreende o que está acontecendo em Manaus? Tem até uma confraria com mais de 100 mulheres. E novas confrarias estão surgindo, pessoas estão se interessando pelo vinho. Você considera esse movimento vínico em Manaus vencedor e que a tendência é aumentar aqui em Manaus? Sempre crescente, sempre crescente. A única coisa que eu tenho a lamentar é que, infelizmente, a pandemia ela freou esse movimento de grupos, de confrarias na cidade. Infelizmente, as mulheres deram uma contribuição gigantesca no consumo de vinho em Manaus e, lamentavelmente, a pandemia, ela, por razões óbvias, ela freou e impactou diretamente esse crescimento, que as reuniões pudessem ser realizadas. Não obstante, a partir da flexibilização, voltou-se novamente a beber. E agora, apesar de não ter as reuniões, o consumo, tenho certeza que o consumo em casa, ele cresceu, ele se elevou, com certeza absoluta. Porque os números que se tem que dizem que houve uma evolução, tanto que essas estatísticas são base com as instituições, o Ibravin parece que teve um problema, tem umas outras associações agora no Rio Grande do Sul que representam os produtores, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que é crescente esse movimento e, a partir dessa flexibilização
de que a pandemia está realmente arrefecendo, que a gente pode se encontrar, vai crescer muito mais. E vai voltar às reuniões, especialmente das mulheres, que foram importantíssimas para o aumento do consumo de vinho na cidade de Manaus. E não podemos deixar de mencionar também, Estênio, o surgimento de adegas, o surgimento de prateleiras cheias de bons vinhos nos supermercados, nos empórios. Quer dizer, a gente nota isso no comércio, que, né, no surgimento de novos negócios, né, que estão oferecendo vinhos, supermercados que estão, né, oferecendo bons vinhos. Quer dizer, isso tudo é muito visível, que a implementação da cultura continua e agora a olho nu a gente já percebe isso, não é? Sem dúvida. Hoje, se você quiser um vinho de qualquer lugar, você vai encontrar. Porque se for numa adega ou se for no supermercado, vários empreendedores foram se estabelecendo na cidade individualmente, com suas empresas, trazendo vinho, oferecendo vinhos para que o consumo seja cada vez mais implementado. Todos esses vinhos, claro, de consumo normal do dia a dia, é o normal de sempre, e vinhos de elevadíssima qualidade. Essa conversa nos traz agora a um agradecimento, um momento de gratidão, e você acaba de falar nesses empresários que fundaram suas empresas, e nós temos aqui a Elaine, por exemplo, que abriu o Amazon Vinho. A Elaine é uma pessoa que traz vinhos exclusivos de Portugal, do Chile e de outros tantos lugares. Certo. E a Elaine, ela foi super lá da Amazon Vinho, gentil, em mandar esse vinho pra gente, o Nanku Origin, que é um vinho top da linha. Esse aqui é o maior vinho dessa vinícola, né? E ela mandou pra gente chileno, né? Um vinho chileno de 2016. Esse vinho aqui é um vinho que o Estênio mencionou, é um vinho de guarda. Esse vinho aqui você pode guardar por mais tempo, se você não resistir à tentação de consumi-lo. E olha só, esse vinho da Nanku, que você só encontra lá na Amazon Vinho, e a Elaine entrega isso na sua casa, você liga para ela e ela vai entregar para você. E você pode procurar aí @Amazon Vinho, né, que tem todas as informações no Instagram, no WhatsApp. E nós queremos agradecer a Elaine por ter mandado, né, esse vinho Nanku Origin. A pessoa, um vinho top de linha da Nanku, que está em Manaus à disposição das pessoas. E ela disse assim: Humberto, esse é um vinho da Cabernet Sauvignon, reúne 3 uvas esse vinho. 3 uvas, é um corte, quer dizer, é uma assemblagem que, olha só, Cabernet Sauvignon, Malbec e Syrah. É um vinho exclusivo para pessoas, para enófilos, né, de alto gosto. E diz aqui o seguinte, Nanku é um nome aborígene de um pássaro milenar de grande nobreza e um guardião que vive ao pé de nossas vinhas, lá no Chile, onde, durante cada pôr do sol, embarca em um voo baixo sobre as vinhas com a missão de oferecer proteção e deixando sua magia em cada cluster de uvas. O nome de Nanku é uma honra, em honra do espírito guardião que pode ser sentido em cada um de nossos vinhos. Está aqui, Amazon Vinho, né, nos mandou esse vinho maravilhoso, Nanku Origin, que agora está disponível em Manaus. Muito e obrigado, o Moza, Elaine, né? E o Moza mandou agora este aqui, o Manzi, também, que é um vinho de primazia lá do Moza, né, da empresa do Moza. O que você nos diz sobre esse vinho? Olha só, primeiro agradecer. É um vinho português, né? Primeiro agradecer ao Moza, que também é um empresário como a Elaine, que traz vinhos de ótima qualidade, né? Faz parte de grupos de incremento do consumo e do vinho em Manaus. E esse vinho que ele ofereceu ao programa, a você, ele tem uma particularidade. É um vinho português, de 2016, é um vinho da região de Lisboa, e a vinícola chama-se Mans. Apesar
desse nome, essa vinícola portuguesa é de um brasileiro, Humberto. Essa vinícola é de um brasileiro? Essa vinícola é de um brasileiro que foi para... É um administrador, chama-se André Mans. Ele é de origem húngara e foi para Portugal nos anos 80. E lá ele foi fazer palestras e foi fazer e ficou por Portugal. E tinha um outro projeto que não era vinícola. Aí ele comprou umas terras para esse projeto inicial dele, que não era vinho, e descobriu-se uma vinha antiquíssima no terreno, abandonada. Aí ele mudou o foco da sua atividade, disse, não, eu vou querer fazer vinho aqui em Portugal. E tem uma coisa super interessante. Esse vinho Pomar do Espírito Santo, a região de Cheleiros, esses vinhos, esses nomes portugueses são maravilhosos, né? ele é da uva, são 3 uvas, e aí, Humberto, você falou da Sbave. Esse vinho são das castas Aragonês, Touriga Nacional. E são todas uvas portuguesas, né? Portuguesas. E Castelão. A uva Castelão, sempre que eu a pronuncio, eu tomo um vinho, eu ouço esse nome, eu lembro de uma pessoa que faz parte da nossa diretoria, da SBAV, desde sempre, um enorme de saudosa memória, Edmar Costa. Edmar Costa. Adorava Castelão. Querido Edmar Costa. Adorava Castelão. Sim. E aí ela compõe esse vinho. Mas sabe qual foi dessa vinícola, qual foi a maior surpresa que foi descoberta pelo senhor Mans, o senhor André, chama Mans Wine, é que foi descoberta nessa vinha antiga abandonada uma uva portuguesa que se imaginava extinta. Uma uva branca. Olha. Chamada Jean Paul. E aí... Não me diz que ele fez um vinho dessa uva. Fez um vinho dessa uva, foi um dos primeiros vinhos. Olha só. Chamado Dona Fátima. Será que o Moser tem o Dona Fátima aqui em Manaus? Será? Tomara que sim. Eu vou perguntar dele, Porque deve ser uma coisa espetacular se você tomar um vinho de uma uva que estava quase extinta. Claro. Né? Que coisa. Me remete a uma uva espanhola do Priorar, próximo de Portugal, que também se imaginava extinta e foi redescoberta cerca de uns 20, 30 anos, chamada Mencia, que o nosso amigo Edmar Costa adorava também. Sim, as uvas espanholas. também. Mas quero fazer um registro voltando aos vinhos nacionais. Agradecer ao Moza por esse vinho espetacular. Da Sétima Arte Adega, né? Que é a empresa dele. Sétima Adega, um vinho Sétima Arte Adega. E desejar sucesso a ele e a Elaine. Sim, cada vez mais cresçam. E obrigado os pelos negócios. vinhos, tá? Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. O Estênio trouxe um vinho brasileiro. Mas eu queria fazer só um registro do vinho nacional. Claro. Para fazer a qualidade, para falar sobre a qualidade do vinho. Na nossa última reunião, que foi agora neste mês, Ed Wine Lovers Manaus, na qual você é o secretário ad eternum para sempre. Eu só quero fazer esse registro. Então eu quero dizer o seguinte: fazer vinho é uma coisa muito interessante e de uma paixão enorme por todo enólogo, todo enófilo, todo sommelier é apaixonado por vinho. Mas o enólogo
ele se apaixona mais que, às vezes, pela família. É uma coisa de um amor eterno, visceral. Pois bem, na nossa última reunião, eu tive a felicidade de conhecer um vinho de um dos maiores fomentadores do vinho brasileiro recente, de qualidade, chamado Ergolindo Betur, que foi o enólogo contratado pela família Francione para fazer o projeto da vinícola Vila Francione em Santa Catarina. Passou lá cerca de 15, 20 anos. Mas como essas pessoas são ligadas à terra, ao vinho, é uma coisa, eles já tinham um pedaço de terra para fazer os seus vinhos próprios e os faz, que é de uma dificuldade extrema de se conseguir fora da vinícola. E eu levei, se você se lembra, um vinho branco da Ergolindo Betur de 2012. Eu me lembro, eu degustei esse vinho com você e a garrafa está comigo, tá? Eu levei a garrafa de lembrança. Olha, o vinho branco, em raríssimos lugares, são vinhos de guarda. Nós degustamos... Um vinho branco de 2012 é realmente um grande vinho. Uma coisa muito interessante. E nós degustamos e as qualidades estavam quase todas dentro da taça. Aromas, sabores, textura. Estava lá, é verdade. Então, essas coisas que faz a gente gostar cada vez mais do vinho nacional. Aumenta a nossa paixão por eles, né? E os vinhos nacionais. Então, isso é só... que ainda tem, infelizmente, um preconceito quanto ao vinho nacional. Não existe mais isso, nós temos que acabar com isso. Sim, o vinho nacional concordo, é bom. Concordo. Nós temos uma dificuldade, lamentavelmente. Nós temos o problema do imposto, da taxa da carga tributária. Sim. E, lamentavelmente, nos induz a não tomar mais vinho nacional, porque às vezes é mais interessante comprar um vinho mais barato que vem de fora. É verdade. Infelizmente, se nós não resolvermos isso, nós não vamos tomar tantos vinhos nacionais de tão qualidade quanto deveríamos. Meu amigo, meu confrade, enófilo Pedro Stênio Gomes, muito obrigado pela conversa. Que conversa legal. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu muita coisa. Muito obrigado. A gente precisa voltar a se encontrar mais aqui, tá? Agradeço imenso, espero não ter decepcionado, eu não sou especialista em nada. Alguma. Eu só gosto de tomar vinho. Mas a tua paixão você é incontida, você não consegue disfarçar a sua paixão. E vamos falar para terminar, dos vinhos brazucas, né? Sim, nós temos aqui o Dom Guerino, né? Dom Guerino, da reserva. De onde é esse vinho? Esse vinho é do sul. Olha só. Esse vinho é da Teródego. Da Teródego, que é uma vinha também que praticamente só se produz no Brasil hoje, né? Exatamente, olha só. E o segundo vinho é um vinho de Goiás. De Goiás, da Tempranilho. Do centro-oeste da vinícola Pirineus. E da Tempranilho, que a gente faz ainda muito pouco vinho. Esse aqui é do Rio Grande do Sul, esse aqui é de Goiás. Não é interessante isso? Centro-oeste e Sul? Dois vinhos brasileiros. Stênio, que felicidade. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Obrigado. E outra coisa, beber com moderação, né? Sempre. Mas sempre uma tacinha a cada dia. A cada dia. Minha gente, é o seguinte, agradecer, logicamente, à rede de supermercado Vitória pelo apoio cultural que agora estende ao nosso programa toda sexta-feira. E dizer que muito em breve eu vou anunciar aqui a inauguração de um novo supermercado que vai ser agregado à rede de supermercados Vitória. Aguenta firme, porque essa notícia bem em curto espaço de tempo eu vou trazer aqui para vocês sobre a inauguração de um novo supermercado Vitória. Tá bom? Vai lá que tem muita coisa interessante e muito atrativa para você no supermercado Vitória. Bom fim de semana, tudo de bom para vocês é pouco. Até a próxima. Até vinho.
Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.